Essa ideia de, por causa de alguém preservar outras pessoas, ela faz parte de tudo que a gente está acostumado na vida, né? É lógico que tem aquela coisa, às vezes a gente, na juventude, preservava certas pessoas por causa de alguém no meio que seria mais fraco e poderia ficar vulnerável. Mas vai além. É também o fato de que, muitas vezes, a preservação que Deus fornece para nós é uma preservação no meio da tribulação e não completamente impedindo que soframos a tribulação. Aqui, no capítulo 7, nós chegamos num impasse. Se você tiver com a sua Bíblia fácil aí, dá uma abrida no capítulo 22 do livro do Apocalipse. E eu quero primeiro te clarificar uma coisa, tá? Eu já ouvi muita gente, inclusive alguns dos teólogos históricos por quem eu tenho o maior respeito. Gente que, nas minhas brincadeiras, eu falo, depois que fechou o cânon do Novo Testamento, depois do apóstolo Paulo, se eu for contar quem veio depois, eu conto o nome entre 3 ou 4 dos nomes mais importantes que eu gostaria de me identificar em termos de tradição. É uma piadinha de pastor reformado, a gente tem vergonha de fazer em público, porque pode soar como se a gente estivesse sendo arrogante, mas é como se a gente dissesse assim, não, agora é o seguinte, é eu, Jonathan Edwards, João Calvino, Agostinho e daí Paulo. E até o próprio Calvino tinha uma grande dificuldade, ele chega a dizer que tinha dificuldade com o livro do Apocalipse, por isso não escreveu seu comentário a respeito, por isso evitava adentrar os mistérios do livro do Apocalipse. Eu chego a corar um pouquinho de ficar falando de verruga de gente que eu admiro tanto, que em tantos outros pontos foi tão acurado. Mas não é só histórico. Eu tenho pessoas que me são queridas não só afetivamente, mas intelectualmente, teologicamente hoje, que compartilham a mesma dificuldade. Para muita gente é o seguinte, o livro do Apocalipse é complexo, complicado, vamos deixar de lado. Sem querer ser ofensivo, essa atitude me faz lembrar a peça, o susto, que pastor Vadislau, pastor de vocês, e o Marcos, um outro pastor que muitos conhecem como Marcos Índio, lá da Palavra da Vida, resolveram pregar num professor deles. O professor deles era um professor de teologia no seminário, e o seminário na zona rural, Palavra da Vida, em Atibaia, logo no comecinho o seminário estava sendo criado naquele momento, e esse professor vinha de Portugal e ensinava teologia. E esse professor tinha um jeito muito esquisito, então Marcos Índio e o jovem Vadislau resolveram pregar uma peça nele. Foram num mataburro que ficava no caminho que ele precisava trilhar das suas aulas para o alojamento onde ficava, e fizeram uma macumba fake, uma macumba de brincadeira, e enterraram um cano, passando esse cano para dentro do mataburro, passando para fora, atrás de um morrinho onde ficaram escondidos. Pelo que o papai conta, ficava água no fundo do mataburro. E eles esconderam e esperaram o professor passar, e o professor passando, viu aquelas velas e falou, mas estes alunos brasileiros pensam que vão me assustar assim, que absurdo, que desperdício de boas velas. E se abaixou para pegar e eles deram no cano. E pelo que papai conta, ele levantou e disse, bem, melhor deixarmos em paz. E foi embora, quietinho. Brincadeira à parte, eu já vi muita gente pegar e falar, vamos deixar o livro do Apocalipse em paz, ou vamos pensar uma coisinha aqui, outra ali, que dê para a gente trabalhar. Eu estou trabalhando com vocês esse livro por uma razão muito específica, e hoje eu vou revelar para vocês qual é a razão específica. Está lá no versículo 7 do capítulo 22. Eu gostaria que alguém lesse com voz bem forte para todo mundo ouvir, para não precisar esperar o microfone. Lê bem forte
o versículo 7 do capítulo 22. Interessante, bem-aventurado todo que conhece as Escrituras, bem-aventurado o que anda no caminho do Senhor, bem-aventurado quem conhece a Bíblia. Mas existe aí uma declaração explícita de bem-aventurança para quem guarda as palavras da profecia deste livro. Tem uma bênção especial para entender o que está se passando aí. Vocês acham que é uma bênção especial porque se você leu, você fez um sacrifício especial e o Espírito Santo te toca de uma forma mística? No que está a própria bênção? Bem-aventurado, abençoado aquele que lê e compreende as profecias desse livro. Por quê? Esperança, porque a compreensão do controle divino e de como ele conduz a história traz esperança, e essa esperança é uma bem-aventurança. É uma grande bênção. Como é que é quando vocês, para o companheiro de trilha aí dos meus filhos, quando vocês entravam naquelas cavernas escuras na funicular, qual seria a diferença de ter passado a primeira vez, saber onde chega o final, ou de estar explorando pela primeira vez? Total, completa diferença. A bem-aventurança está exatamente no fato de que a compreensão das profecias desse livro nos traz esperança. Agora, eu disse para vocês que o paradigma aqui, no livro do Apocalipse, é tríplice, constante. As coisas que foram, as coisas que são e as que hão de vir. E esse aspecto está presente em quase todo lugar. Algumas ênfases maiores no aspecto histórico, outras no aspecto arquétipo, que toca a todas as coisas, e algumas muito específicas de coisas que vêm pela frente. No capítulo 6, que eu preguei a última vez para vocês, a revelação que João estava tendo era de um momento de tribulação, de dores, que o mundo vai adentrar. Mas é claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Temos tribulação e dores em todos os tempos. Há aspectos nos quais essas tribulações refletem coisas que vieram pouquinho tempo depois que João estava escrevendo. Mas quando ele estava escrevendo, as grandes coisas, como a destruição de Israel, tudo já tinham acontecido. Elas foram previstas primariamente na primeira parte do discurso escatológico do próprio Jesus. Mas lembra, João está escrevendo mais tarde aqui. Então, existe aquele aspecto das tribulações sempre presentes. Aqueles que quiserem realmente amar a Cristo e seguir a Cristo, muitas vezes receberão de recompensa deste mundo escárnio, sofrimento, pouco caso. Inevitável. Se odiaram o nosso Senhor, não é de se esperar que grande parte das pessoas terão para nós desprezo, ou quanto a nós desprezo. Mas as coisas que são descritas no capítulo 6 e que eu preguei, e que dizem respeito primariamente aos primeiros 6 selos, terminam numa história de grande terror. Terminam exatamente com um momento no qual a Bíblia diz com clareza que os reis desse mundo, os poderosos, escondidos em suas cavernas, apavorados por aquilo que está acontecendo, diante dos tremores de terra, que a descrição parece tanto erupção vulcânica, porque tremor de terra escurece o céu, escurece o sol, é o tipo de coisa que a gente vê quando explodem aqueles vulcões gigantescos e as cinzas escurecem o céu completamente, mas tem abalo sísmico, tem tsunami que acontece como consequência. Mas a gente termina o capítulo 6 ouvindo que a coisa vai ficar tão feia que os poderosos escondidos em suas cavernas ou seus bunkers vão dizer: caiam sobre nós o céu para que escapemos à ira de Deus. E o interessante é que ali há plena consciência de que é julgamento divino que está acontecendo.
O que é descrito aí não é que eles vão dizer, ó céus, olha o que está acontecendo. Hoje é assim, né? Nevou em Curitiba, tá vendo? Olha o que nós fizemos com a mãe natureza, não soubemos cuidar, acabamos com o mundo e o aquecimento global está fazendo nevar em Curitiba. Ok. Sei lá como que é a mecânica disso. Mas aquele auto-engano que nos faz atribuir causas, conexões causais, que não são exatamente o caminho correto. Que nem a manchete da CNN nos Estados Unidos, que eu li, que me deixou assim, perplexo, dizendo que estudos demonstram que as pessoas vacinadas pelo Covid apresentam uma redução em mortalidade, quaisquer que sejam as causas. Aí o pastor Vadislau no carro, diminuiu até o número de acidentes para o vacinado. O vacinado estatisticamente tem menos acidente, menos... Uau! O melhor mesmo, então, era vacinar na testa, vacinar aqui, né? Ou aqui, sei lá. Não é problema com a vacina isso, não. É com um mundo que atribui relações de causa e efeito, onde é difícil, né? Até do ponto de vista lógico. Mas não se engane, a gente termina o capítulo 6 com uma percepção clara da parte de quem rejeita a Deus. Caiam sobre nós a terra, desabem sobre nós os montes, para que sejamos poupados dessa ira de Deus, do julgamento divino. Está lá, a última parte do capítulo 6. E aí entra o capítulo 7. Tem um 7º selo para acontecer. Só que os primeiros 6 selos que foram quebrados diziam respeito a um julgamento que Deus estava fazendo de uma forma altamente mediada e um julgamento parcial. Alguém se lembra quanto da população da Terra fica erradicado com o que acontece até o final do capítulo 6? Porque diz lá. Quanto que diz aí? Diz a porcentagem no final. Terça parte da população dizimada. Aí entra o capítulo 7. Algo diferente vai acontecer. O julgamento e o 7º selo destrava as trombetas do Senhor Jesus Cristo, ao soar do qual ele executa julgamentos específicos e terríveis. E é aí que nós lemos no capítulo 7, o começo, as seguintes palavras. Se você tiver com a Bíblia aberta, vai ser bom. Começa a ler para mim, alguém, voz bem alto, o primeiro versículo do capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 ventos, aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Continua? Para um pouquinho aqui. A primeira coisa que nós vemos aqui no capítulo 7 é 4 anjos de Deus estão prontos para iniciar um processo que agora vai ser um processo de cataclisma mesmo, global. A expressão segurar os 4 ventos da terra, que muita gente no passado ria, né? Que é 4 ventos? Tem milhões de ventos. Não, de fato a gente tem 4 tendências principais, os 4 grandes ventos, mas não procura, e essa é uma coisa importante, nenhum lugar no Apocalipse a gente deve fazer uma interpretação literalista.
eu tenho dificuldade e eu rejeito uma interpretação espiritualizada ou alegorizada do texto, porque eu acho que até a linguagem alegórica é usada para comunicar uma realidade concreta. E eu acho que muita gente espiritualiza tudo ali por causa daquela dificuldade de lidar com alguns aspectos aparentemente inconvenientes do texto. Mas, ao mesmo tempo, a linguagem literalista, que faz com que eu queira fazer identificações de cada pontinho com cada coisa, ela ignora o uso natural e normal da comunicação. Então, quando eu disse para as crianças descer o sarrafo ou sentar a pua, que são uma expressão, acho que mais mineira, e uma outra expressão do Rio Grande do Sul, de forma alguma eu queria dizer necessariamente pegar uma régua de madeira de pedreiro, chamado de sarrafo, e bater. Mas também eu queria dizer uma atitude drástica, radical, com força, que tem uma característica de disciplina ou de uso da vara. De novo, a linguagem é figurada. Mas o que nós vemos é 4 anjos preparados para segurar os 4 ventos da terra e para ferirem profundamente a terra e o mar. E aí como eu falei, cataclísmico. E a gente que gostaria de entender o que está acontecendo aqui, mais ou menos assim. A igreja é tirada antes que venha a tribulação. Existem aspectos que parecem sugerir que a igreja vai ser preservada, eu estou pregando sobre isso, mas não tem nada que garanta que o que está sendo apresentado no texto até aqui não vai ter a igreja participando. E tem muitas razões para acreditar que nós vamos experimentar grande parte do que está acontecendo aqui. E esse é o momento de inflexão, esse é o momento no que está sendo narrado de virada de jogo. Porque antes que o 7º selo seja quebrado, os anjos que estão preparados para interromper o fluxo de vento na terra, eu não sei se você consegue conceber o que aconteceria se de repente, talvez até como resultado das coisas que aconteceram antes com os outros selos, né? Você tem mudanças que chegaram a alterar até mesmo a nossa atmosfera, a absorção de luz, a quantidade de raios de sol que penetram, um inverno. Alguns anos atrás, eu e a Adriana estávamos numa conferência na Escócia e na hora de vir embora, nós não pudemos vir embora. Porque explodiu um vulcão, entrou em erupção um vulcão na Finlândia, que jogou tanta fumaça no ar que os voos da Europa foram todos parados por, sei lá, uma semana, 10 dias, vários dias. E não tinha avião levantando nem aterrissando porque havia fuligem no ar. Tudo por causa de um vulcão só. E eu imagino que parar os ventos, que fazer algo que basicamente mude, desde ventos até correntes marítimas que são ligadas a isso, a diferenças de temperatura, a quanta luz penetra, e aí ia fazer uma bagunça horrível no planeta. Mas quando esses 4 anjos estão ali preparados, um outro anjo que tem o selo do Deus vivo, diz a eles: parem, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Para, porque por causa deles, nós vamos suspender o que está acontecendo. O processo vai ser interrompido por 1 minuto, metafórico, para que sejam selados nas frontes o número daqueles
que são os filhos de Deus. Aí acontece uma coisa interessante. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. O pastor Young, alguns anos atrás, colocou de uma forma tão sucinta que, apesar de ser aquilo que eu via de maneira semelhante, eu achei interessante como ele conseguiu reduzir de uma forma muito sucinta os principais argumentos para entender o que são esses 144.000. Não são as 144.000 testemunhas de Jeová. Seria muito fácil pensar, porque a igreja já foi retirada antes no arrebatamento. Então, esses daí devem ser 144.000 judeus que vão se converter durante o começo da tribulação, e esses 144.000 vai ser o número desses judeus convertidos. Especialmente porque depois no capítulo 14 vai aparecer uma referência aos 144.000. Tem um probleminha com isso. A lista das tribos de Israel que aparece logo depois é estilizada, não é literal. Ela é simbólica, ela é modificada de como a lista deveria ser e a ordem deveria ser. A ordem é invertida, mas a própria lista é modificada. Algum de vocês notou que na lista das tribos tem algo gozado acontecendo? José, a tribo que é mencionada é a tribo de José, pelo filho dele. Tá? E que tribo que desaparece aí? Dan. Dan não é mencionado. A tribo de Dan desaparece. Irônico que a tribo de Dan, na Bíblia, é referida como o lugar, a central de idolatria do reino, quando o reino de Israel se metia com a idolatria. Uma das duas tribos onde havia mais idolatria, paganismo, essas coisas. E a tribo de Dan não aparece nessa listagem. Não quer dizer que os danitas não fariam parte de Israel. Mas a tribo não está lá. E aí me vem duas coisas na cabeça. Ou João era meio bobo e deu uma escorregada, mas aí fica o problema de que isso daqui é inspirado pelo Espírito Santo, ele não está escrevendo sozinho. Ou não foi tanto uma bobeira, mas foi uma inexatidão, que para mim é quase a mesma coisa, se a gente está falando de um texto inspirado pelo Espírito, ou tem alguma razão. O que eu creio é que essa lista que aparece ali, ela é estilizada, e eu estou usando a palavra estilizada, foi o reverendo Young lá que usou e eu gostei, para não dizer que é metafórico, que é alegórico, porque não é. Está falando de uma realidade, mas é estilizada no mesmo estilo em que, se você for narrar para mim o dia difícil que teve hoje, talvez você pule o momento do cafezinho que aconteceu, que foi o único momento agradável do seu dia, se o seu propósito não é me dar um play-by-play de cada momento do dia. Se você vai me destacar 5 momentos horríveis do seu dia, eu não posso virar e falar, você mentiu para mim, porque dos 5 momentos horríveis, teve um momento bom também e você não me contou. A não ser que você diga, eu vou te contar como foi meu dia. Aí você tem que contar o todo. E o propósito aqui dessa lista, lembrando que nós temos diante do trono de Cristo, onde fora da história, fora do tempo e do espaço, João é levado para fora para ver a história de cima como um todo acontecido. E o que ele vê lá? São quantos seres ao redor do trono? Não os seres viventes, os anciãos. Quantos são ao redor do trono? 24. 12 que simbolizam
12 é um número perfeito da obra completa de Cristo. 7 é o número da perfeição de quem Deus é. 12 é o número completo da comunidade de Deus. Por isso, 12 apóstolos, tem toda uma simbologia aí, né? Os 12 anciãos representam as 12 tribos. E os outros 12 anciãos representam os apóstolos. A Israel espiritual de Deus. A árvore que foi expandida, enxertada no tronco original e se tornou a árvore embaixo do qual nações desse mundo vêm fazer seus ninhos e se esconder. 12 e 12. Multiplica 12 por 12, você tem 144. 1000 é a multiplicação aí. Hoje em dia a gente está acostumado com números maiores, não está? A gente fala de milhão, bilhão, trilhão. Para alguns de nós, milhão a gente tem uma noção do que seja. Bilhão já é um figmento de imaginação na cabeça. Trilhão, então, a gente não tem concepção. Para outros, milhão já é um número difícil de conceber, 1000 vezes 1000. Mas 1000 vezes 1000 ainda dá. Aqui no contexto, eu creio que os 144.000 não dizem respeito a um número exato, mas são também um número estilizado que diz respeito à completude do povo de Deus, do povo que precisa ser selado. Eu creio isso exatamente porque no capítulo 14, onde vai voltar a aparecer esse número, ele é usado para falar da soma completa do povo de Deus. E eu creio isso também, mas note, ao falar eu creio isso, eu estou fazendo aquela coisa difícil de fazer quando a gente prega a palavra, quando a gente diz, até aqui eu sei, assim diz o Senhor. Aí eu tenho que virar, neste ponto, eu reconheço que haveria outras possibilidades. Mas eu, como servo do Senhor, na minha compreensão da palavra, creio que esse número, que a gente não deve fazer desse número algo mais significativo do que ele tem, tentando transformá-lo numa contagem exata, que daí eu vou precisar reimaginar a sequência de eventos para fazer encaixar esse conceito. Eu vou ter que achar um jeito misterioso de fazer encaixar, quando não precisa. O que eu entendo aqui que João está recebendo de Deus como revelação para dar para você, hoje, vivendo hoje, é o seguinte: quando a coisa estiver pronta para o pior do julgamento de Deus, Deus fala, espera aí, que eu tenho um povo para selar, para marcar. A besta não vai selar os seus indiscriminadamente? De alguma forma, nesse momento crucial, o povo de Deus ainda vivo, que ainda não está ressurreto e glorificado, tá? Que ainda não está com Deus, esse povo ainda vivo vai ser preservado e marcado de uma forma especial. Mas a marca tem dois sentidos, né? A marca da besta significa condenação eterna, mas significa benefício temporal, certo? Pode comprar, pode viajar, é respeitado pelo Estado, tudo. Tem as benesses que a besta oferecer por um tempo, certo? A marca do Senhor traz benefícios eternos e vai ter custos temporais. Ela vai te marcar em distinção a este mundo. Se de fato a linguagem aqui eu tenho usado estilizado em vez de simbólico, mas significa uma linguagem simbólica para descrever coisas reais e fenômenos reais. Então, se eu disser, bateu-lhe na cabeça com punhos fechados, duros como ferro. O tipo de punho que foi usado é linguagem figurativa. Algum tipo de batida na cabeça teve que acontecer. Certo? Quando a ordem vem, espera, segura, até que eu cele na fronte, na testa, os meus.
eu não sei se eu preciso pensar numa marca aqui no meio da minha testa. Porque uma marca aqui dentro, na minha consciência, é tão efetiva quanto. Aliás, aqueles que... Deixa eu continuar a leitura, porque vocês vão ver. Vamos ler um pouquinho mais. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Olha que interessante. Lembra, isso tudo está acontecendo fora do fluxo natural da história, olhando para baixo e recebendo uma profecia, uma revelação que tem como propósito dar esperança para a igreja e para quem vive dentro do fluxo histórico de sequência de eventos. Há uma multidão que já se coloca diante de Deus, e esses são aqueles que foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida. Lembra nas cartas à igreja? Ser fiel até a morte, persevera, fica até o fim. E estes já estão lá ao redor do trono do Senhor e eles têm as suas vestes brancas de pureza. Quando fala dos 144 mil, no capítulo 14, de novo, fala que eles são aqueles que não se contaminaram com mulher. Então, vem a seguinte pergunta. Está falando de são 144 mil homens virgens. E são só esses que vão receber o selo de Deus. O que é um grupo especial de profetas, de pregadores? Mas se entender essa referência aqui no capítulo 7, as vestes brancas, está falando de pureza, é linguagem estilizada para falar de uma pureza. Não é linguagem metafórica ou alegórica. Mas é uma linguagem que está descrevendo pessoas que foram purificados em Cristo e que perseveraram nele e pagaram com sangue, pagaram com suas vidas, chegaram até o fim. São os santos que vão antes de nós. A grande nuvem de testemunhas que hoje, como num estádio, Hebreus fala disso, torcem por nós. Sabe aquele time de futebol no meio do campo e um estádio gigantesco com um monte de gente vendo e olhando e prestando atenção no jogo? Hebreus fala que somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas e Cristo intercede por nós junto ao Pai e eles estão lá torcendo. Vai, Rubens, é isso, vai, é por aí, por aí. Não, vai por ali. Não é como é entendido na igreja romana, que a gente intercede a eles para que intercedam por nós junto ao Pai. Quem intercede junto ao Pai é Jesus Cristo, o único mediador. Mas eles estão lá investidos na nossa epopeia porque eles já chegaram lá e estão esperando os irmãos mais jovens chegarem. Mas a ênfase aqui no texto é: segura o julgamento até que eu cele.
o grupo completo daqueles que são meus e ainda estão lá. E os santos que já estão com o Senhor olham para isso e louvam a Deus e dizem: digno, 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 Senhor. Aí acaba o intervalo do capítulo 7, e no capítulo 8 nós ouvimos o soar da primeira trombeta. O julgamento do próprio Deus, onde Deus começa a sentar a pua, a descer o sarrafo, nesse mundo tão rebelde. Mas eu não sei se vocês perceberam que eu deixei de fora algo muito específico. Deixei uma frase de fora no versículo 17 do capítulo 7. Alguém consegue ver o que é? É a mesma que vai ser repetida quando a gente lê já no final, na consumação. Eis agora o tabernáculo de Deus com seu povo, a habitação de Deus com seu povo. Eu sou o alfa e o ômega, todas as coisas se fazem novas, eis que faço novos céus e nova terra. A mesma expressão é usada para representar o grau de pessoalidade e de individualidade desse cuidado demonstrado. O capítulo 7, se esse é um livro no qual você vai ser bem-aventurado se entender as palavras, porque você vai ser fortalecido na fé e ter esperança. O capítulo 7 interrompe uma série de eventos altamente dramáticos e apavorantes e te faz uma pequena pausa para te lembrar que Deus está cuidando de você de forma específica e cuidando da igreja de forma específica. E que no pior dos momentos seremos marcados claramente para que sejamos fortalecidos e preparados para enfrentar o que vem pela frente. E quando Deus executar o julgamento sobre esse mundo, vai respingar na gente também, mas nós vamos estar selados, fortes e tranquilos, porque vamos saber que Deus está trazendo todas as coisas para o seu ápice. Porque não só Ele vai estar cuidando de nós, mas todos aqueles que diante do trono dele cantam: glória, 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 aquele que é capaz de abrir os selos, o Cordeiro ressurreto, o leão da tribo de Judá. Ele é que promete que nós vamos dançar com palmas nas mãos, com pureza refletida até na nossa vestimenta. Lembra, a linguagem estilizada. Você consegue visualizar o que é de roupa branca com palmas nas mãos celebrando? A gente consegue imaginar até o pastor Eber dançando. Mas isso é um jeito de expressar a celebração que teremos diante do nosso Deus quando sentirmos de forma concreta que passou esse mundo de sombras e que nós estamos experimentando a plenitude do cuidado dele conosco. Deixa eu ler de novo, é bem importante. Razão porque se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua habitação. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum. Não eram essas coisas que estão acontecendo? Os 4 cavaleiros não vão exatamente criar conflito, fome, peste, guerra, dominação. Mas o nosso destino está aqui. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono nos apacentará. Ele vai ser o nosso pastor. E Ele vai nos guiar para fontes de águas de vida. E Ele promete enxugar cada lágrima dos nossos olhos. E todos os sofrimentos vão se tornar coisas distantes. Os seus sofrimentos vão ser distanciados da sua alma
como os teus pecados foram distanciados do julgamento divino. Porque Deus escolhe em Cristo não se lembrar mais deles, não levá-los em conta. E os nossos sofrimentos também vão ser dissipados quando Jesus enxugar cada uma das nossas lágrimas. O que vem depois, e meu próximo sermão, vai ser o 7º selo e o iniciar das trombetas. E o iniciar das trombetas, eu acho que a gente vai ter que escolher se ele vai ser apavorante ou empolgante. Quanto à marca, quanto ao selo, esquece selo da besta. Se você pertence a Cristo, você vai ser marcado por Ele. Na sua consciência, na sua testa, quiçá até na pele, sei lá. John McCain, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos, foi senador por muito tempo, irmão em Cristo, homem que realmente amava a Cristo, sempre se manteve fiel com a igreja. Ele foi um prisioneiro de guerra no Vietnã por muito tempo. Quando os Estados Unidos já tinham deixado o Vietnã, ele ficou. E ele ficou numa prisão Vietcong, onde ele sofreu de formas horríveis. E a única coisa que fez com que ele sobrevivesse aquele grande sofrimento foi a sua fé, a confiança em Cristo, as orações. Às vezes, arrebentado, ele teve seu braço, sua clavícula completamente destruída até o fim da vida, quando senador e candidato à presidência, ele tinha a deformidade física que era resto daquelas torturas e outras coisas horríveis. Ele passou anos na cadeia e tudo o que eles queriam é que ele gravasse um vídeo dizendo: eu sou um daqueles americanos maus que veio aqui atrapalhar o bom povo comunista do Vietnã. Era aquela coisa típica mesmo de Guerra Fria e de conflito direto lá no Sudoeste Asiático. Durante os piores momentos, os momentos mais escuros do seu cativeiro, ele descobriu que havia uma pessoa em particular, um guarda, que em alguns momentos o tratava e dava a ele um tratamento diferente. Quando esse guarda estava sozinho, quando havia, por exemplo, festas e todo mundo ia para as festas, e esse guarda ficava sozinho, ele trazia uma comida para o McCain, ele fazia um ato de bondade, ele trazia um remédio para passar na ferida. O resto do tempo, ele não batia, não agredia como os outros guardas, mas ficava de longe. Mas quando ele achava uma oportunidade, ele até tirava o McCain de dentro daquela cela de bambu para dar uma caminhada, um banho de sol. E o McCain estava com dificuldade de entender o que estava acontecendo. E nas orações ele queria entender por que esse guarda era diferente. E um dia, num desses momentos no qual o guarda o tirou de dentro da cela e deixou ele sentar por alguns minutos ao sol, no mato, esse guarda, cuidadosamente, parado, olhando, viu que McCain olhava para ele, olhava para os seus pés, e com a ponta de seu coturno desenhou um peixe na areia e apagou. Secretamente dizendo: eu sou teu irmão. Mas quem fala aqui que foi um anjo que Deus mandou ou um anjo que Deus mandou? Porque de qualquer jeito é um ou é outro, né? Nossa confiança, a bem-aventurança que nos cabe, é saber que somos marcados. E o mais marcado que formos em nossa consciência, e o mais perseguido que formos, mais nós vamos saber que o único lugar onde nós vamos encontrar veículos para a graça cuidadosa divina até o dia em que Jesus enxugue as nossas lágrimas é com os nossos irmãos, que às vezes vão ter que se identificar com uma bota no pó, fazendo só o desenho de um peixe. Em outros momentos vão poder dizer: aqui na igreja que você identifica a sua verdadeira família para o que vem pela frente. Nós somos uma comunidade global, nós somos os 144 mil. E se Cristo estiver já preparando as coisas, ou se Ele disser ainda outras gerações virão, uma coisa eu tenho certeza: ou parte da última geração,
ou parte daqueles que em volta do trono, de vestes brancas purificados, com palmas nas mãos, nós entoaremos o louvor ao nosso grandioso Cordeiro, aquele que nos leva às fontes de água viva e aquele que enxuga cada uma das nossas lágrimas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa fé. Nos lembra de que fomos selados pelo Teu Santo Espírito, estamos sendo selados diante desse mundo, que o mais que esse mundo se rebela, o mais patente que a maldição do pecado se faz nesse mundo, o mais que se aproxima o Teu julgamento, mais e mais seremos marcados e selados. Sela-nos então, Senhor, sela as nossas consciências, fortalece-nos. Te pedimos essas coisas porque almejamos tão profundamente os benefícios da comunhão contigo. As bênçãos que vão desde a compreensão das profecias deste livro que estamos estudando, até as bênçãos do cuidado e da preservação na nossa vida, da nossa saúde, dos nossos entes queridos, até as promessas maravilhosas de que nossa sede vai ser saciada, nossa fome também, de que até as nossas lágrimas serão extirpadas. Mas sobre todas essas coisas, Senhor, o anseio profundo de cumprirmos o propósito da nossa existência, te adorando, entoando o cântico do Cordeiro. Maranata, Senhor. Em nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém.